Olá, a gente vai fazer um exercício aqui de delimitação de bacias usando o modelo digital de elevação do Anadem e usando o software QGIS, um software livre, né? O exercício é similar ao que a gente fez na aula, só que aqui eu vou fazer passo a passo para a gente aprender também um pouco de QGIS. E ele consiste em delimitar a área de drenagem do Rio Paranoá junto à barragem do Paranoá, nas coordenadas que são dadas aqui, tá? E eu optei por dividir em 3 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar como que a gente traz esse ponto exutório para dentro do QGIS, e como que a gente traz o raster, o modelo digital de elevação para dentro do QGIS, tá? E como que a gente junta, eventualmente, se for necessário, as quadrículas do raster, tá? Lembrando que para delimitar bacias, a gente precisa sempre de um ponto exutório, que é o projetista que define, né? É em função da gente ter uma barragem, um ponto de captação, qualquer interferência que o nosso estudo queira estudar, né? Avaliar. E a gente precisa ter dados de terreno, dados de topografia, que no caso aqui a gente vai usar os dados do ANADEM, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer essa preparação. Num segundo vídeo, a gente vai fazer um pré-processamento, algumas operações que são necessárias para a gente fazer a delimitação propriamente dita. E no terceiro é que a gente vai entrar nas etapas da delimitação de bacia, tá? Então, quem já tiver experiência com QGIS pode pular esse primeiro vídeo e passar para os seguintes, né? Mas quem quiser aprender um pouco mais pode também olhar esse daqui, tá? Bom, a gente tem então o QGIS aqui, e ele é uma folha em branco, né? A gente tem que, antes de mais nada, trazer o nosso ponto para dentro dele, né? A gente vai trazer esse ponto, eu gosto de usar o Excel, tá? E o ponto, as coordenadas dele, são essas coordenadas aqui, e elas estão em graus, minutos e segundos. E o QGIS precisa que as coordenadas estejam em graus decimais, tá? Então a gente vai importar ele, e ao importar, vamos também converter essas coordenadas para decimais. Como nós vamos fazer isso? Eu gosto de fazer assim: longitude graus, vamos fazer um cabeçalho, tá? Longitude minutos e longitude segundos. Aí aqui nessa coluna nós vamos fazer o cálculo, conversão para decimal. E a mesma coisa para latitude: latitude graus, latitude minutos e latitude segundos e latitude decimal, certo? Tá, agora vamos copiar as nossas informações aqui. A longitude 47, 47,02. 47, 47,02. Como é que converte isso para decimal? Bom, vamos fazer uma fórmula aqui, igual a menos 47, por que menos? Porque nós estamos no hemisfério oeste, né? Então, a convenção é que o sinal seja negativo, certo? Menos o número de minutos convertido para graus. Quantos minutos tem um grau? Tem 60 minutos, né? Então, nós vamos dividir por 60. E o número de segundos. Quantos segundos tem um grau? Bom, um minuto tem 60 segundos e um grau tem 60 minutos. Então, um grau tem 60 vezes 60 segundos, ou seja, 3.600, certo? E pronto, aqui eu converti essa coordenada para graus decimais, ok? E atenção, eu estou usando o meu Excel e estou usando todo o Windows, usando o ponto como separador de decimal, tá? Por quê? Porque nós vamos exportar isso aqui na forma de um arquivo separado por vírgulas, certo? E aí pensem, se a gente usar a separação por vírgulas, também o separador decimal for vírgulas, ele vai se confundir, o QGIS, ele não vai saber o que que é separador de coluna e separador decimal, tá? Então eu gosto de usar o ponto para ele não se embananar, tá? E a latitude 15, 47,02. Mesma coisa, vamos calcular, menos 15, menos 47 dividido por 60, menos 2 dividido por 3.600. Ah, Bruno, por que que você fez com uma fórmula? Aqui eu só tenho um ponto, né? Então, quase não vale a pena, mas em muitas situações eu tenho centenas ou milhares de pontos, né?
tudo num único arquivo CSV. E aí eu quero exportar isso para o QGIS, e aí, tendo uma forma, eu posso copiar essa forma para todos, e fica bem mais fácil, tá? Então, eu vou salvar isso aqui como. Eu tenho uma pasta lá para isso, exercício de limitação, vou chamar de ponto exutório. E ela vai ser no formato CSV separado por vírgulas, tá? E é esse formato que é mais fácil de ler lá no QGIS. Pronto, salvei. Agora vamos ver se a gente traz ele para dentro do QGIS. Eu venho aqui no QGIS em gerenciador de fontes de dados. Eu vou querer um arquivo do tipo texto delimitado. Procuro aqui meu arquivo ponto exutório. E antes de carregar, eu tenho que informar para o QGIS para ele se localizar. Quais daquelas colunas lá que eu informei é o campo X, é a coordenada X, e qual é a Y? Então, o campo X é a longitude decimal, certo? Aqui eu botei long seg, tá? No caso, eu deveria ter posto longitude decimal, né? E aqui o campo Y é a latitude decimal, ok? Vamos adicionar. Pronto. Agora eu tenho um ponto aqui perdido no espaço, né? Esse é o ponto exutório, mas eu não tenho mais nenhuma informação. Próxima etapa, eu preciso trazer aqui para dentro os meus modelos digitais de elevação. E aí, onde é que estão esses modelos? Eles estão aqui no portal de metadados da ANA, e eles estão separados em quadrículas para toda a América do Sul. Cada quadrícula delas é um arquivo separado que eu tenho que baixar, e ele tem 5 graus de largura, tá? E agora, como é que eu vou saber qual das quadrículas corresponde ao meu ponto? Qual é a quadrícula, em que meu ponto está contido? Ele tem aqui, se vocês olharem, ele tem uma grade, tá? Um vetor bem levinho que a gente pode usar para se situar no espaço, saber qual quadrícula a gente precisa. Tá? Eu baixei essa grade, ela é do tipo vetor e ela chama MGRS. Vamos ver se ela está aqui. Está aqui. Ó, ela ficou por cima do meu ponto, então eu vou trazê-la para baixo para o meu ponto aparecer de novo. Eu gosto também de vazar ela aqui. Se eu venho aqui, em vez de preenchimento sólido, preenchimento sem pincel, certo? E agora vamos afastar um pouquinho aqui para ver onde que esse ponto tá, como que essa grade aparece. Olha aqui, ó, tá aqui minha grade, ó, tá vendo? Meu ponto tá aqui. E aqui eu consigo saber facilmente qual é o nome da quadrícula que eu preciso pegar. Então, se eu clicar aqui, com esse identificador, eu descubro que a quadrícula aqui, ela chama 23L, certo? É nessa quadrícula que meu ponto está contido. Então, eu vou lá e baixo a quadrícula 23L, certo? Baixei. Tá aqui, vamos carregar. Por aqui é 23L, aqui 23L. Pronto. Então tá aqui o meu Anadem, tá? A quadrícula. Vamos dar uma olhada lá na nossa área de interesse. Ó, aqui a gente já começa a enxergar o terreno da nossa bacia, né? É a bacia do Paranoá, então eu estou vendo aqui a asa norte, a asa sul, e aqui os pontos mais escuros no rastro são pixels mais baixos, e os pontos mais claros são pixels mais altos, né? Bem, então tá com uma cara boa, mas eu tô com a impressão de que aqui tem um corte muito abrupto, tá vendo? É bem possível que eu ainda tenha uma parte do terreno da minha bacia na quadrícula que tá ao lado aqui. Então vou ter que baixar ela também, né? E isso porque o meu ponto está muito próximo aqui da extremidade, certo? Nem todo estudo vai ter esse problema, né? Se eu tiver uma bacia, por exemplo, aqui, toda a minha bacia está contida nessa própria quadrícula, então eu não preciso. Mas nesse caso, eu vou ter que baixar também a quadrícula do lado. Como é o nome da quadrícula do lado? Vamos olhar aqui, pegar o izinho. Ela chama 22L, certo? Então eu vou baixar a 22L aqui no meu portal de metadados, certo? Baixei, vamos carregar ela aqui. Cadê a 22L? Tá aqui, 22L. Pronto, agora eu tenho os meus dois rasters aqui.
E eles estão em arquivos separados, né? Eu preciso trabalhar em um único arquivo sozinho, né? Então eu preciso juntar essas duas quadrículas em uma só, tá? A função para fazer isso se chama mosaico, né? Em geral, em funções de geoprocessamento, a gente tem uma função de mosaico. Se a gente procurar aqui, é só escrever mosaico, ele já acha para a gente a nossa função, né? E eu quero fazer um mosaico de raster, né? Então, eu venho aqui, dou dois cliques, é bem intuitivo, tá? Eu carrego as camadas de entrada que eu quero. Tem algumas opções que a gente deixa em branco e a gente pode dar um nome de saída aqui, sei lá, mosaico TIFF, tá? E aí manda executar aqui. Eu não vou mandar executar porque essa operação é um pouquinho demorada e não faz sentido a gente ficar esperando. Eu já fiz essa operação, mas vocês viram como é que é, né? Basta eu carregar aqui as camadas de entrada, os dois rasters que eu quero juntar, certo? E dar um nome de saída, certo? Vamos ver o resultado disso. Em algum lugar aqui está o mosaico resultante. Vamos ver. Não sei onde que eu salvei. Aqui, mosaico. Pronto. Posso carregar ele. E agora, ó, eu tenho em um único arquivo toda a minha área de interesse, certo? Então, a primeira etapa do nosso trabalho está feita. A gente carregou o ponto aqui para dentro, carregamos os modelos digitais de elevação e mosaicamos eles, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer o pré-processamento. Até lá.